Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu quero aproveitar você no pé e peço para que você abra sua Bíblia no livro de Abacuque, em seu capítulo 3, que tem como título a oração de Abacuque. Eu quero ler tão somente o versículo 2 com você, hein? Abacuque, capítulo 3 e o versículo 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Como a Liliane falou, o Senhor durante toda essa semana, Ele me levou a meditar sobre o tema avivamento. E, de fato, conhecendo a igreja, conhecendo o país onde nós estamos vivendo, nós sentimos que está havendo a necessidade de acontecer um grande avivamento. Dizem que antes que o Senhor volte, esta terra ainda irá passar por um grande avivamento. E eu creio nesta palavra, porque nós necessitamos, de fato e de verdade, de um grande avivamento. Só que eu preciso saber que o avivamento, ele pode acontecer de três formas. Ele pode acontecer de uma maneira individual, ele pode acontecer de uma maneira coletiva, e ele também pode acontecer de uma maneira regional. Talvez você esteja esperando por um avivamento coletivo, mas Deus quer dar a você um avivamento individual. E quando isso poderá acontecer? Aí que está. O que eu e você precisamos entender, que avivamento é uma obra soberana de Deus. Parece muito simples falar isso, né? Mas você vai entender o porquê. O avivamento, ele não é produzido pela igreja. Ele é recebido pela igreja. Não é a igreja que produz o avivamento. A igreja recebe
o avivamento. O avivamento não é uma obra que a igreja agenda. Olha, daqui a 15 dias nós teremos aqui um grande culto de avivamento. Quer dizer nada. Simplesmente não quer dizer nada. Porque ela é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. A igreja não promove avivamento. Não é a igreja que promove avivamento. A igreja ora pelo avivamento e prepara o caminho para o avivamento. O avivamento não é o que muitas vezes nós conhecemos que acontece por aí, e o que acontece por aí muitas vezes mais nos parece esquisitices espirituais. E muitas vezes um emocionalismo que é completamente estéril. Isso não é avivamento. O avivamento, ele é uma obra do Espírito Santo de Deus, que é inteiramente governado pela palavra de Deus, e que produz na igreja de Deus, em primeiro lugar, arrependimento. Em segundo lugar, santificação. Em terceiro lugar, ele causa na minha e na tua vida o desejo de se enganjar na obra missionária. Em quarto lugar, ele traz um fervor, um entusiasmo para nós evangelizarmos. Aleluia. É isso que causa o avivamento na vida da igreja. Nós estamos diante de um texto aonde Abacuque estava vivendo juntamente com Judá, com toda Judá, um momento muito difícil, um momento de plena decadência moral e espiritual. E eu quero trazer para você o acontecimento de Judá e transferir para os nossos dias. Esses acontecimentos, eles assim aconteceram 620 anos antes de Cristo. Foi quando esse profeta profetizou sobre Judá. E eu quero fazer uma comparação com o que está acontecendo, não somente no mundo, mas principalmente no país ao qual nós vivemos, que é o Brasil. Nesses dias, o Abacuque, ele estava atônito
com os acontecimentos da época. Olha o que estava acontecendo com Judá. A violência campeava sobre a terra. E o que nós estamos vivendo hoje, meus amados irmãos? É só nós ligarmos a nossa televisão, nós não temos mais nada para assistir. Nós só vamos ver violência em cima de violência. E ao invés do nível abaixar, o nível está subindo a cada dia. Leiam jornais, ou ouçam jornais, ou vê-nos nas redes sociais, a estatística depois destes dias aos quais nós estamos vivendo. O quanto aumentou a violência em nosso país. Os justos, eles estavam sendo oprimidos. E não é o que nós estamos vivendo hoje? Com essa inversão de valores demoníaca que está ocorrendo em nosso país, aonde as coisas certas tornaram-se erradas, e logo as erradas agora são as que são certas. O povo naquela época vivia em pecado aberto. E o que nós vemos hoje? Hoje está simplesmente um absurdo. Até mesmo andando no meio da rua. Estamos vendo coisa que lá atrás o meu bisavô já falava. Mas você sabe por que acontece tudo isso? E estava acontecendo na época? Porque o povo estava se distanciando de Deus a cada dia. E quanto mais distante nós ficamos de Deus, mais próximos nós ficamos do pecado. E nesse contexto, Abacuque fez essa oração, aonde ele disse, e ele pediu para que Deus avivasse a sua obra no meio dos tempos, no meio dos anos. E essa tem que ser hoje também a nossa oração, que Deus possa avivar a nossa nação, possa avivar, a começar da sua igreja, para que haja um novo reencontro com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, nós precisamos de fazermos alguma coisa, porque eu não disse que é a igreja que prepara o caminho para um avivamento? Então agora é a nossa parte. Nós sabemos que o avivamento, ele vem de Deus, ele não vem do homem, ele não vem da igreja. Nós temos a obrigação de prepararmos o caminho para que esse avivamento chegue até a nossa igreja, até a minha vida e até a tua vida. Então o que é que eu tenho que fazer para que isso venha a acontecer? Eu trouxe aqui para você, para nós meditarmos juntos, 4 características. Mas não
não é somente essas 4, existem muitas outras, mas Deus colocou no meu coração essas quatro características. E que se você tiver, aleluia, continue buscando, continue fazendo, continue procedendo, para que o avivamento chegue na sua vida. Mas se você não tiver, busque essas características, para que esse avivamento venha o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido vier esse avivamento, eu quero dizer para você, nós sofreremos menos. E a primeira característica que eu quero pensar com os irmãos, que em um avivamento tem que ter fogo. Qual foi o primeiro hino que cantaram aqui? Eu falei, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não combinei com ninguém. Fogo. Avivamento sem fogo não é avivamento. Fogo é um dos símbolos do quê? Do quê? Do quê? A igreja está comigo? A igreja foi embora, pastor? O fogo é um símbolo do quê? A igreja acho que está bem. Está vendo? Como precisamos de avivamento? Você está vendo só? O zóio do irmão está desse tamanho assim, ó. Fala, esse pastor aí só vem com chicote. Não é, meu irmão. É palavra de Deus. Eu vou fazer o quê? Glória a Deus. Se eu não pregar do jeito que Deus manda eu pregar, quem vai sofrer as consequências é eu. Avivamento que não tem fogo não é avivamento. Por quê? O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E fogo fala do quê? Fala da graça de Deus agindo no coração do crente. Aleluia. Fogo fala de graça agindo no meu e no teu coração, meu irmão. Lembra lá no caminho de Emaús, que o pastor até fala que eu gosto muito dessa palavra, e gosto mesmo. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus apareceu logo aqueles 2 discípulos lá, e quando ele foi convidado para jantar, ele foi lá orar pelo pão, aí os discípulos falaram assim, quando esse homem falava conosco, não ardia o nosso coração? É a graça de Deus, é a graça. Quer ser derramada no seu coração nessa noite. É fogo, fogo de Deus. Aleluia. Aleluia. Fogo também fala de limpeza. Sim ou não? Fala de limpeza. Quem nunca, em algum tempo atrás, não ajuntava a sujeirinha no quintal, geralmente quando o quintal ainda era de terra? Eu sou dessa época, pode ser que tenha gente que não seja, mas eu ainda sou. Nós ajuntava a sujeirinha e nós fazíamos o quê? Não tinha lixeiro todo dia, ou dia sim, dia não. O que nós fazíamos? Nós tacava fogo para quê? Para queimar o lixo. Fala de limpeza. Fogo de Deus, ele vem na minha e na tua vida para nos limpar. E além de nos limpar, ele vem para nos purificar. Porque sem limpeza e sem purificação não pode haver avivamento. Aleluia. É o fogo de Deus. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo ele é comparado com fogo. Por quê? O fogo aquece, sim ou não? Sim. E geralmente aquece-se o que está frio. Ei. Esse fogo de Deus está aquecendo aqui hoje. Está tirando toda a frieza espiritual hoje da sua igreja. Hoje você vai sair daqui aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Além de aquecer o fogo também, ele serve para quê? Para iluminar. Muita gente andando em trevas, muita gente andando sem saber para onde está indo.
hoje o fogo de Deus estará iluminando o caminho para que você saiba que o único caminho a seguir é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia! Lembram-se, lá do Egito, saíram do Egito e foram para o deserto. E o que acontecia no deserto todos os dias? Durante o dia, o que cobria aquele povo? Uma nuvem. Por conta de quê? Por conta que o calor durante o dia é escaldante, chega a mais de 50 graus. Mas à noite, o que tinha para eles? Uma coluna de fogo. Para quê? Para não somente guiá-los no seu caminho, mas também para aquecê-los, porque à noite o deserto é um frio que abaixa de zero, e é por isso que o fogo estava ali para aquecê-lo. Hoje o fogo está para aquecer você, está para iluminar o seu caminho, acabar com a frieza espiritual. No Antigo Testamento, Deus falou algo para Moisés. Deus falou assim para Moisés, que o fogo deveria arder continuamente no altar. Aleluia, glória a Deus. Fogo tem que arder continuamente no altar. Isso está lá em Levíticos capítulo 6 e o versículo 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A cada manhã um sacerdote tinha que colocar lenha nova no altar para o fogo não se apagar. Para termos um coração avivado, precisamos ter fogo de Deus. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Deus, eu te vejo, meu Senhor. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Ele precisa estar continuamente ardendo neste altar. Esse altar que é o meu e é o teu coração. O altar do Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos todas as manhãs irmos nesse altar e colocarmos lenha nova para queimar. O sacerdote tinha que todo dia de manhã ir lá no Santo do Santo e colocar lenha nova para que não se apagasse o fogo. Lenha fala, sabe do que, meu irmão, minha irmã? Lenha fala de oração. Todos os dias de manhã nós temos que trocar a nossa lenha, nós temos que orar, nós temos que buscar paz com o Senhor para que este fogo não venha se apagar. Quanto menos você orar, mais essa chama vai se apagar, e um dia ela vai totalmente acabar e só vai ficar no teu altar as cinzas. E as cinzas de nada valem, porque antes dos sacerdotes colocarem a lenha, ele tinha que primeiro tirar as cinzas. Cinzas fala de mágoa que você tem no seu coração, fala de rancores, fala de coisas que não glorificam a Deus. Hoje é dia de você limpar, tirar todas essas cinzas que estão no seu coração, porque Deus está mandando lenha nova para colocar nesse altar, para continuar queimando continuamente para Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite Deus possa reacender a chama de dentro do teu coração, para que você saia daqui como labareda de fogo. E uma das características do fogo é, se ele encontrar algum material de combustão, ele vai se alastrando, ele vai se alastrando. Que você seja aquele fogo que pode se alastrar para alcançar o seu familiar, para alcançar
o seu pai, a sua mãe, para alcançar aquele que está em volta de você, para que ele possa sentir este fogo de Deus abrasando a sua alma. A segunda característica que eu quero pensar com você, que há necessidade de se ter, para que se haja o verdadeiro avivamento. Aleluia. Primeiro é o fogo. A segunda característica é o desejo pela palavra de Deus. Eu não consigo entender como alguém pode falar que ama Deus e não ama a sua palavra. Eu não consigo entender como alguém que fala que ama a sua palavra e não a lê. Ela fica em casa, ela só é aberta quando o pastor manda abrir aqui na igreja, e ainda assim eu tenho dificuldade para achar os livros, porque eu não tenho intimidade com a palavra dele. Não é possível termos intimidade com Deus se não tivermos intimidade com a sua palavra. O verdadeiro avivamento, ele traz em nosso coração desejo pela palavra de Deus. Olha o que acontecia com aquele povo. Neemias capítulo 8, os versículos 2 e 3. Escute só. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todos o povo estavam atentos ao livro da lei. O que me chama a atenção é que naquela época, quando iria se ler a lei, o povo se reunia na praça. E a minha palavra diz que desde a alva, nós entendemos como alva por volta de 6 horas da manhã. Sim ou não? Sim ou não? E diz que até ao meio-dia são simplesmente 6 horas. 6 horas. E era leitura da lei. Não era explanação da lei, era simplesmente a leitura da lei. E a palavra de Deus diz que aquele povo se acotovelava para ouvir a palavra, e os ouvidos deles estavam sempre atentos. Aleluia. Como eu posso achar que vem um avivamento dentro da igreja, quando da palavra de Deus eu olho para um lado, tem um dormindo aqui, eu olho para um lado, tem outro babando do outro lado? Quando eu olho para o outro lado, tem um conversando com o irmão, conversando com a irmã. Como pode ter avivamento num povo que não tem o desejo pela palavra de Deus? O avivamento, ele só virá à nossa vida se nós tivermos desejo pela palavra de Deus. Eu louvo e glorifico a Deus por um grande povo desta igreja que tem ultimamente se interessado, se envolvido e querendo cada dia mais aprender a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que a cada vez que nós nos interessamos em aprender a palavra de Deus, mais perto dele nós chegaremos. Mas olha, isso não é nada. Talvez para você isso seja o suficiente. Mas olha o que acontecia com esse povo. O versículo 9 do capítulo 8 diz assim: porque todo o povo chorava ouvindo
as palavras da lei. Além de ficarem durante 6 horas ouvindo a palavra de Deus, aquele povo era tocado pela sua palavra, e aquele povo entrava em pranto, entrava em lágrimas. Sabe por quê? Porque quando nós temos contato com a palavra de Deus, é a mesma coisa que nós termos contato com o próprio Deus. E quando nós temos contato com o próprio Deus, nós sentimos em nós a nossa miserabilidade. Por isso que havia choro. Eu me considero indigno até mesmo de pregar a palavra dele, mas a misericórdia dele é que me cobre, é ele que me justifica, é por ele que eu estou aqui pregando a sua palavra, sem merecimento nenhum, porque todo merecimento é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em todo e qualquer avivamento, não pode faltar a palavra de Deus. O primeiro grande avivamento na igreja do Senhor foi o próprio dia de Pentecostes, aonde estava reunido em um lugar quase 120 pessoas, e ali o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de cada um deles. E ali eles foram cheios da presença de Deus. E a primeira coisa que eles fizeram não foi sair e curar os enfermos, não foi sair e libertar os cativos. A primeira coisa que Pedro fez, quando ficou cheio da presença do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que ele fez foi pregar a palavra de Deus, pregar arrependimento. E com a primeira pregação, a igreja, que era formada de quase 120 homens, ela passou a se formar de quase 3.000 homens. Você já pensou a situação daquele apóstolo? Eu estou dirigindo uma igreja com 120, daqui a pouco Deus manda quase 3.000. Você sabe o que significa? Que quando há a pregação da palavra de Deus, a igreja se aviva, e com o avivamento, Deus manda as almas que estão sedentas e com fome de ouvir a palavra da salvação. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu estou vivendo esses dias, todos os dias da minha vida, porque eu tenho fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Um avivamento chegará à minha vida, à tua vida, quando nós tivermos fome e sede de aprendermos a palavra de Deus. A palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que salva. Hoje tenha sede e fome da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira característica. Oh, aleluia, Jesus. Não é fácil, né? Passarmos por um avivamento. Avivamento não é muitas vezes aquilo que nós vemos por aí,
que sai um pulando para cá, outro pulando para lá, outro pulando para cá, outro pulando para lá. Não estou dizendo que isso não faz parte, viu? Não estou dizendo que isso não faz parte. Sou pentecostal, gosto disso. Gosto disso, faço isso. Mas eu sei que avivamento é completamente diferente de tudo isso. O avivamento é quando eu tenho o desejo de me arrepender de tudo aquilo de errado que faço. Quando eu tenho o desejo de me santificar, porque o meu Salvador disse: sede santo como eu sou santo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu quero me engajar à obra missionária, colaborar com esses irmãos amados que sofrem nesses países aonde é proibido pregar o evangelho, mas eles estão arriscando a sua própria vida para levar a palavra, para salvar alguns. Glória a Deus. E quando também eu me encho do desejo de evangelizar, falar do amor de Jesus para as pessoas. Esse é o verdadeiro avivamento, meu irmão. A terceira característica, não tão menos importante do que a segunda e a primeira, é que o avivamento, ele causa na igreja paixão pelas almas perdidas. A igreja está vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de puro egoísmo. Sabe por quê? Vou falar algo bem recente. Eu e você estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus, e nós sabemos que aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Mas quantos milhares de milhões de pessoas estão agora mesmo nesta festa maldita, nessa festa aonde a única pessoa a ser glorificada é a pessoa do demônio. Demônio entrando nas vidas daquelas pessoas, fazendo com que elas façam coisa que depois elas mesmas duvidam que fez aquilo. E você sabe o que acontece comigo e com você? Às vezes nós não estamos nem aí. Eles escolheram isso, eles que se lasquem. Para com isso. Você é servo do Deus Altíssimo. Deus te levantou. Eu era desse jeito, eu era assim, mas Deus foi mudando a minha vida, foi mudando, eu fui me tornando cada vez mais cristão, e ser cristão é se tornar pequeno Cristo. O próprio Jesus falou que haja em vós o mesmo sentimento que houve em mim. Você pensa que Jesus, no seu alto e sublime trono, ele está pedindo para que essas pessoas se lasquem? Não! Ele chora por elas. Ele disse: eu morri por elas também. Aleluia, Jesus. Que é maravilhoso, Pai. Eu não vejo isso na televisão, mas chega nas redes sociais imagens que passaram lá de um grande demônio, e todo mundo saudando esse demônio, dançando na frente desse demônio, e um demônio vindo, pisando sobre um homem que representava Jesus, como se Satanás venceu Jesus. Satanás nunca venceu e nunca vencerá Jesus. Satanás sempre será um perdedor, e o nosso Jesus sempre será um vitorioso. Mas eles não sabem o que estão fazendo. Para que haja um verdadeiro avivamento na igreja, nós precisamos ter amor por essas almas perdidas, orar por elas, e se possível for pregar o
venham a se arrepender e receba aquele que um dia eu e você recebemos, que é o nosso único e suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo. Amor, o avivamento, ele traz ao nosso coração amor pelas almas. Sabe, aqueles mendigos fedidos que você quer passar de largo, será que Jesus no seu lugar passaria de largo? Ou será que Jesus chegaria até eles e dizia: o que você precisa? Não, mas eu sou santo por demais. Se ele está daquele jeito, ele fez por merecer, porque está se cumprindo nele a lei de Deus que diz: o que plantou, ele colheu. Sim. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que se considera o santão. Se não fosse a misericórdia de Deus da minha e na tua vida, você sabe onde que nós estávamos? Talvez até pior do que eles. Você poderia não feder por conta da sua roupa suja ou por falta de banho, mas você cheirava mal pelo pecado que em você estava. Jesus teve misericórdia de você, e tenha certeza, Ele levantou alguém para pregar o Evangelho para você. Aleluia. E nessa noite, Obrigado, Jesus. Ele está dizendo: você quer ser avivado? Sinta em seu coração amor pelas almas perdidas. E não repúdio. O amor que o avivamento traz ao nosso coração não é o amor que eu sinto por você ou que você sente por mim. O amor que o avivamento traz em nosso coração é o amor que está dentro do coração de Jesus. O amor incondicional. Eu te amo mesmo que você ainda me odeie. Marca do verdadeiro avivamento: sentir amor pelas almas. E para encerrar, é noite de reflexão. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Obrigado. Talvez você veio aqui essa noite pensando: já que eu não vou pular o carnaval porque eu não posso, eu vou pular lá na igreja, porque a palavra vai fazer eu pular que nem pipoca. A única coisa que aconteceu aqui foi o óleo ferver, Glória a Deus. mas o milho não estourou. Glória a Deus. É momento de reflexão, meu irmão. Eu tenho certeza que depois que o Senhor avivar a sua igreja, aí nós vamos pôr para fora todos os dons espirituais. E quarta e última característica: um avivamento que vem da parte de Deus, ele faz com que a sua igreja, o seu povo, derrame lágrimas. Não existe avivamento sem derramamento de lágrimas. Eu assisto uma cena num filme Ghost.
Olha para o freguês está lá chorando que nem um. Assisto a cena do último capítulo de uma novela da Globo. Choro, mas eu não consigo chorar por ver uma pessoa que está caminhando a passos largos para a sua perdição. Quando vier avivamento na igreja, esse avivamento vai vir com lágrimas. Sabe por quê? No Salmo 51, qual explanou muito bem a Lili domingo passado, Davi disse assim, olha, Salmo 51, versículo 17: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós temos que ser mexidos no nosso emocional. Nós temos que chorar pelos perdidos. Muitas orações que foram feitas com lágrimas foram imediatamente atendidas, porque Deus olha a sinceridade do seu coração. O fundador do Exército da Salvação, William Booth, é isso mesmo, ele enviou um grupo de alunos para evangelizar. E depois de uma semana, esse grupo de alunos voltou e disse: não conseguimos ganhar uma alma. Aí o William disse assim: vocês precisam orar. E eles foram e oraram. E durante uma semana evangelizaram, voltaram e disse: voltamos sem sucesso nenhum. E ele disse: então vocês precisam jejuar. E eles foram e jejuaram. E voltaram após uma semana e disse: não tivemos nenhum êxito. Aí ele disse: então experimente chorar. Eles foram e choraram pelas almas. Voltaram após uma semana, trazendo muitas pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Você não sabe o efeito que uma lágrima faz diante da presença de Deus. Eu já contei isso aqui, mas conto para a glória de Deus. Estávamos numa escola bíblica das 9 às 11 horas da manhã. Terminou a escola bíblica, o irmão disse: pastor, eu estou com meu sobrinho no estado terminal de AIDS. Quando ele está tossindo, já está saindo sangue da sua boca. Eu ajuntei alguns homens aqui da igreja, fomos lá orar. Quando nós chegamos, vimos aquele rapaz da cama, estava como uma folha de papel, moribundo. Cada vez que ele tossia, saía uma poça de sangue da sua garganta. Aí eu falei para os irmãos: irmãos, vamos orar, porque Deus pode fazer um grande milagre. Só que aconteceu algo tremendo. Quando nós começamos a abrir a nossa boca para orar,
Nós não tivemos oração. Nós começamos a chorar. Aquele grupo de homens começou a chorar em cima daquele rapaz. E pasmem vocês, na segunda-feira eu recebi a notícia que aquele rapaz tinha tido a sua saúde restaurada. E na terça-feira nós estávamos aqui batizando ele para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas um caso mais recente que eu tenho para contar para você. Eu estava muito ruim, mas muito mal mesmo. Eu estava sentindo a agonia da morte. Eu estava na sala. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Estava a Claudete e o Anderson em casa. Eu falei, eu vou para a cama, porque aí eles não vão ter problema para me pegar aqui. Eu estava sentindo a morte chegar até a minha vida. Aí a Claudete começou a orar e a chorar. E o Anderson, chorando, colocou as suas mãos por cima da minha cabeça. E eu senti uma lágrima do Anderson rolando sobre a minha cabeça e se alojando aqui nos meus olhos. Quando aquela lágrima veio, quente do jeito que ela veio, eu senti Deus tirando aquele espírito de morte que estava dentro de mim. E na mesma hora eu levantei e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. É tempo de chorar na presença de Deus. A tua bênção não chegou, porque você precisa chorar na presença de Deus. Aplauda o Senhor e se coloque de pé.